primeiro lugar, nosso abraço a todos os presentes. Não sei se temos visitantes nessa noite, alguém que esteja vindo pela primeira, segunda, terceira vez. São muito bem-vindos, né? Naturalmente. Também o nosso abraço àqueles que estão pelo YouTube, Facebook. Que Deus possa abençoá-los imensamente. A nossa igreja tem tido uma rede de oração e vamos estar orando por aqueles que têm passado por momentos difíceis, enlutados, né? O próprio Augusto está aqui presente conosco, né? Está aí passando pelo luto perda do pai. A irmã Ronilde também, né? Passou por uma perda recente da mãe. E outros têm passado por algumas lutas. Mas nós teremos mais períodos de oração nesse culto, tá bom? Amados, algumas vezes eu dou algumas explicações. Muitas vezes o sermão ele surge de várias maneiras, né? E às vezes é uma conversa com o irmão da igreja. E muitas vezes também ouvindo o sermão, eu falo, essa palavra, né, eu vou ministrar lá na igreja. É o caso de hoje. Vou lendo a Bíblia lá, vou anotando, eu vou pregar sobre esse texto em um determinado tempo. Tem uma lista, irmão, tem uma lista, né? E essa palavra de hoje, ela é uma palavra, confesso que desafiadora para pregar, porque não é fácil, mas eu diria mais desafiadora ainda para ouvir. Então, se você não prestar muita atenção, talvez você não consiga captar. E a ideia também não ouça o sermão dissecando, né? Do tipo, analisando, eu não concordo com o pastor com isso, eu não concordo com aquilo. Deixa aquilo que o Espírito falar com você, aquilo você vai aproveitar. Eu sempre digo, pelo menos o texto você vai aproveitar. Veja bem, eu vou tirar essa máscara aqui. Depois eu coloco de volta. Amados, presta muita atenção. Isso é muito importante. Quem crê errado, vive errado. Então é importante nós crermos certo. Não é importante só crer, é importante crer certo. Quer um exemplo? Jeremias no capítulo 10, verso 5 diz assim: os ídolos são como um espantalho em pepinal e não podem falar. Necessita de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhais medo deles, receio deles, pois não podem fazer mal e não está neles o fazer o bem. Então, por que tem pessoas que se curvam a ídolos? Se o texto está dizendo, ele está nos ensinando, por quê? Porque há uma crença errada. Então, algumas pessoas elas têm medo, por exemplo, do ídolo fazer mal para ela. Não vai fazer mal para você. E não vai fazer bem também. Então, o texto é bem claro. Isso é só um exemplo. Amados, eu confesso que tem coisas que eu sei que incomoda você e me incomoda também. Muitas vezes, a oração me incomoda. Quando eu ouço algumas orações, eu falo, gente, essa não é uma oração vitoriosa. Nós chamamos as pessoas para virem a Jesus. E nós dizemos assim, nós pregamos que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas depois nós começamos a questionar. Nós começamos a dizer, não, a mão de Deus está pesando. A mão de Deus está pesando sobre a igreja, a mão de Deus está pesando sobre a vida do fulano, né? Seria juízo de Deus? Será que o coronavírus foi enviado por Deus? Será que é um juízo de Deus por causa do pecado do povo? Será que é por causa das igrejas corrompidas, de políticos corruptos? É interessante que Israel ele não enxergou o tempo da sua visitação. Israel não percebeu que era o tempo em que Deus estava visitando eles. E o Brasil também provavelmente não está vendo a visitação do Senhor. Mas será que o juízo de Deus já chegou? A palavra de Deus diz que virá o dia da ira do Senhor. Mas será que já chegou? E eu quero deixar bem claro para vocês, não chegou.
porque se tivesse chegado, você não estaria aqui. Isso merece um amém. Na verdade, eu estou promovendo você para o céu. Você não passará pela ira de Deus. A igreja não passará pelo juízo. Romanos no capítulo 5 está valendo, irmãos, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, irmãos, presta atenção, o que está acontecendo não é juízo de Deus, mas é obra de Satanás. É obra de Satanás, é obra do diabo. Pregue esperança, não pregue juízo. Evangelho é boa notícia e não má notícia. Para você pregar o evangelho, você está levando uma notícia boa para as pessoas. O Brasil, talvez você diga, né? Ouvi um pastor muito empolgado dizendo assim: o Brasil não merece. E é verdade. Mas onde tem mais pecado, a graça vai se manifestar de uma forma mais forte. Amados, nós estamos no tempo das conversões, nós estamos no tempo das colheitas, nós estamos no tempo, irmãos, que a igreja pode falar que o evangelho é o tempo de pregar o poder de Deus para a salvação das pessoas. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. Mateus no capítulo 24, verso 32 e 33. Mateus 24. Nós vamos ler alguns textos da Bíblia hoje. Estou até um pouco preocupado aqui, a questão do tempo. Pregar esse sermão rápido vai ser um desafio. Mateus 24, verso 32 e 33, diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Talvez você diga: pastor, eu não entendi muita coisa. Mas você vai entender. Se você prestar muita atenção, você vai entender. Hoje eu quero falar dos sinais da volta de Jesus. Amado, Jesus está voltando. E biblicamente falando, irmãos, as profecias estão se cumprindo como nunca na nossa história. Se você não estiver preparado, arrisca Jesus ir e você ficar. Em Gênesis, no capítulo 18, a partir do verso 22, há uma visitação do Senhor ali, quando Deus está por aqui com Sodoma e Gomorra. E o texto então diz que o anjo do Senhor, ele chega naquele local e ele revela para Abraão. Abraão permanece na presença do Senhor. E então Abraão começa a fazer alguns questionamentos para o anjo do Senhor. E ele diz assim: destruirás o justo com o ímpio? Amados, Deus não destrói o justo com o ímpio. E aí Abraão diz: porventura, se houver naquela cidade 50 justos, o Senhor mesmo assim vai destruir aquela cidade? E Deus disse: se tiver 50 eu não destruo. Abraão falou: tira 5, Senhor. Vai que não tem 50, mas se tiver 45, o Senhor destrói? Deus disse: não. 40, Senhor? Não. 30, Senhor? Não. 10, 20, Senhor? Deus disse: com 20 eu não destruo. E Abraão disse: 10, Senhor. Ele parou, ele podia ter continuado. Deus disse: se tiver 10 justos naquela cidade, eu não destruo. Mas não tinha 10, tinha 4. Tinha 4, apenas 4, irmãos. Presta atenção. Eu quero fazer uma pergunta: ainda tem 50 justos no sítio cercado? Ainda tem 50 justos nessa igreja?
então Deus não mandará juízo enquanto tiver 50 justos, enquanto tiver 20 justos, ou 10 que seja, o juízo de Deus não virá. Jesus veio para destruir as obras do diabo, irmãos. É muito interessante a Bíblia, quando você começa a analisar alguns detalhes. Em Gênesis 19, aí então o anjo se desloca para lá, e Abraão fala, ficou difícil. Mas o anjo do Senhor não pode tocar no justo. Então o anjo do Senhor vai lá e conversa com Ló. Fala, Ló, você tem que sair da cidade, Ló. Saia daqui, porque o juízo de Deus chega. E aí Ló diz, olha, então me deixa ir para aquela cidadezinha. E o anjo disse no verso 21 do capítulo 19 de Gênesis, quanto a isso estou de acordo. Você pode ir para aquela cidade lá. Mas presta atenção no verso 22 de Gênesis 19. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Você está entendendo? Enquanto tiver um justo, o anjo do Senhor não pode mandar juízo. Enquanto Ló estivesse naquela cidade, o juízo de Deus não podia ser derramado sobre aquela cidade. Então o anjo de Deus precisa tirar Ló da cidade, para depois destruir Sodoma e Gomorra. Enquanto você estiver aqui, nada vai acontecer. Mas o arrebatamento está às portas, irmãos. E quando você for tirado daqui, aí o juízo virá. E talvez você diga, pastor, mas eu não sou justo, pastor. Sabe, se você recebeu a Jesus Cristo, você é justo. Porque você recebeu a justiça de Cristo, e o teu pecado foi lançado sobre Jesus. Você é justo não pela sua performance. Você é justo não porque você consegue amar tanto assim as pessoas. Você é justo não porque você trabalha tão bem assim. Mas você é justo porque não há mais a ira de Deus sobre o povo de Deus, porque toda a ira foi lançada na cruz de Jesus. Toda a ira. Toda a ira que Deus tinha contra você pelo seu pecado foi lançado na cruz sobre Jesus. E a justiça de Cristo foi lançada sobre você. Sabe, talvez você diga, pastor, a Bíblia diz, no mundo tereis tribulações. Então, pastor, eu estou doente, isso aqui é uma tribulação que Deus mandou para a minha vida. Pastor, veja bem, a Bíblia diz que no mundo tereis tribulações, então o que eu estou passando é uma tribulação, Deus mandou para a minha vida, é assim mesmo. Irmãos, preste atenção. Jesus mesmo disse que nós teríamos lutas e tribulações, mas presta atenção em duas coisas. Primeiro, eles não murmuraram no meio das tribulações. Segundo, eles nunca falaram que essas tribulações eram vontade de Deus, punição de Deus ou algo parecido, mas eram ataques do maligno contra a igreja. O máximo que nós veremos é a disciplina do Senhor. Mas aí é para os desobedientes, e tem mais uma coisa, é para o bem deles e não para o mal. Sabe, eu gostaria que você abrisse a sua mente. Você consegue abrir a sua mente? Entra com a chave de fenda lá e abra. E depois no final você fecha. Se você compreender, entender ou concordar. Existe uma teoria do ano milenar. Não é exatamente uma teoria. Na verdade, são profecias da Bíblia que você precisa entender textos bíblicos mais do que a letra. Você não pode ler a Bíblia apenas por um devocional para ver o que Deus tem para você naquele dia. Você não pode ler a Bíblia apenas para aumentar um pouquinho mais o seu conhecimento. Você precisa abrir a Bíblia para ler o que Deus está falando para esse tempo. E quando nós olhamos, irmãos, nós percebemos na palavra que nós estamos nos últimos dias. Eu creio, mas é claro que ninguém sabe que dia, irmãos. Jesus é bem claro em dizer, ninguém sabe, só Deus sabe.
e agora ele sabe que ele está do lado de Deus. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. A partir ali do século I, na verdade, antes do século I, o mundo é dividido em um calendário em antes de Cristo e depois de Cristo. Irmãos, a Bíblia diz em 2 Pedro 3,8: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns já julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Nós já estamos no 3º dia. Nós já estamos no 3º milênio, irmãos. Alguns sinais proféticos da volta de Jesus. Primeiro, o sinal da festa de casamento de Caná da Galileia. Em João, no capítulo 2, a partir do verso 1, vai dizer que 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. O primeiro sinal foi feito ao 3º dia, irmãos. O primeiro milagre que Jesus fez na Bíblia foi ao 3º dia. Seu ministério começou no 3º dia. A sua volta também será no 3º dia. Do ano 0 até o ano 999, aí tem 1000 anos aí, até o ano 1000, um dia. Do ano 1000 até 1999, segundo milênio, 2 dias. Do ano 2000 para cá, 3º milênio. Irmãos, nós estamos bem cedo. Nós entramos no 3º milênio. Nós entramos no tempo da volta do Senhor. O 3º dia ele aponta para a ressurreição. E Jesus ressuscitou no comecinho do 3º dia. Bem cedinho. Nós estamos no começo do 3º dia. Nós estamos, na verdade, no ano aí há 21 anos, né, do 3º dia. Presta atenção em algumas palavras, irmãos, que muitos teólogos do século 18, 17, lia a Bíblia, não conseguia compreender, por mais que se esforçassem. E hoje a gente compreende, irmãos. Sabe por que a gente compreende? Porque nós estamos vivendo o que eles não viveram. Oséias, no capítulo 6, verso 1, diz assim: vinde, tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nos ligará. É os judeus, irmãos. Deus despedaçou os judeus. E aí diz no verso 2: depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa. Claro que aqui está falando de Israel, irmãos. Em Mateus, no capítulo 24, verso 32, Israel é um sinal profético. Vocês estão me acompanhando? Quantos estão me acompanhando? Você perdeu na 3ª curva não, né? Israel é um sinal profético, aquele texto que nós dissemos: aprendei, pois, a parábola da figueira. Irmãos, é nítido e claro que a figueira fala de Israel. Quando já os seus ramos se renovam, ou seja, quando Israel voltar a brotar, e as folhas, sabei que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Como é que alguém no ano 500, no ano 1000, no ano 1500 vai entender essa parábola, Israel revigorado? Nem existia Israel, irmãos. Nem existia Israel. E Jesus mesmo diz: fiquem atentos à figueira. Irmãos, presta atenção. Em Lucas, no capítulo 21, verso 20 a 24, no verso 24 diz: cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações. Israel, não existe um país no mundo que Israel não foi levado cativo, irmãos.
inclusive aqui no Brasil, e diz assim: até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Amada, Jerusalém foi pisada pelos judeus do ano 70 depois de Cristo, até agora, recentemente. Você sabia disso? Os judeus, eles foram dispersos, mas isso aconteceria até se cumprir o tempo dos gentios. No dia 15 de maio de 1948, em decorrência de um movimento sionista, ou seja, um movimento do começo do século XX, ali, final do século XIX, então houve um movimento para que os judeus voltassem para a sua terra. E a ONU reconheceu, inclusive por uma coincidência, com um brasileiro presidindo a ONU, foi decidido nesse dia, Oswaldo Aranha, decretou que os judeus voltassem para Israel, e a nação voltou a existir. A oliveira voltou a brotar. O hebraico era uma língua que não era falada, irmãos. O hebraico hoje ele é falado exatamente como no tempo bíblico, lá em Israel. A língua foi ressuscitada. O nosso português, você pega um livro aí de Camões, você não consegue ler. O hebraico, ele voltou a ser falado, irmãos. Presta atenção, isso não é normal, isso é um milagre. Só tem um problema: Jerusalém precisa estar sob o domínio de Israel. A Palestina, ela foi atacada em 1967 por 3 países simultaneamente. E ela derrotou esses 3 países e Israel conquistou Jerusalém novamente. A partir desse momento, os gentios param de pisar Jerusalém. Só tem um detalhe nessa profecia que ainda não está bem completa. No lugar do templo, ainda há lá uma mesquita da cúpula dourada. Esse ponto ainda precisa ser melhor concluída. Amados, a Bíblia é cheia de profecia. Jesus será colocado como rei em Jerusalém. Lucas 22, 28 diz: vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. A igreja que permanece com Jesus, irmãos. Quem é que permanece com Jesus? É a igreja. Hoje é o tempo da igreja, hoje é o tempo nosso, é o tempo dos gentios. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Amados, você está se preparando como um príncipe para reinar com Jesus? Jesus está voltando e nós vamos reinar com Ele. Outro sinal da volta de Jesus que já se cumpriu é a parábola do bom samaritano, irmãos. Nós vemos ali apenas e tão somente uma parábola, mas é uma parábola mesmo. Parábola é para exemplificar algo espiritual. Então o texto fala que um homem, um intérprete da lei, ele foi colocar Jesus à prova, e ele disse para Jesus, o que eu hei de fazer para lhe dar a vida eterna, E Jesus perguntou: o que é que está escrito na lei? Como é que interpretam a lei? E ele disse assim, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, ao teu próximo como a ti mesmo. E aquele homem, e Jesus disse para ele: você respondeu bem, faz isso e você vai viver. Mas aquele homem não satisfeito, ele querendo se justificar. Amado, justificar é aquele que acha que consegue cumprir a lei. O que Jesus estava dizendo para aquele homem é algo que você não consegue fazer. Você consegue mesmo amar o teu próximo como você ama você? Você consegue mesmo amar a Deus, colocar Deus em tempo todo acima de todos os seus objetivos e metas? Nós não conseguimos, irmãos. Mas então ele quis se justificar, o próprio texto disse. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E aí Jesus começa a contar para ele uma parábola.
E essa parábola, de repente você olha e diz: pastor, essa parábola está falando o seguinte: se a gente vê lá o morador de rua caído, a gente tem que ir lá levantar ele, levar ele para um hotel. Será que é isso mesmo? Nós podemos ver isso, mas sempre há algo mais profundo nas palavras de Jesus. Jesus então disse que certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica na parte mais alta, no Monte Sião, mas aquele homem descia para Jericó. Jericó é o local das moscas, é um local imundo, um dos locais mais baixos da terra. Sabe quem é esse homem que descia? Nós somos esse homem que descemos para a maldição, o tempo todo descendo para a maldição, para a ira de Deus. E a palavra de Deus diz então que ele veio cair em mão de salteadores. Quem são esses salteadores que causaram tanto mal, irmãos? Não é o pastor, não é o irmão chato, não é nada disso, é o diabo. O diabo, você é alguém que estava descendo, o diabo te encontrou e ele estava te espancando. E aí, irmãos, acontecem algumas coisas interessantes. O texto diz: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho. É Jesus contando uma parábola. E vendo, o que o sacerdote fez? Ele passou de largo. E nós interpretamos muitas vezes, e eu preguei muitas vezes desse jeito: aquele sacerdote, o homem que fazia sacrifícios a Deus, ele não amava. Não é isso, irmãos. Não é. É que sacerdote tem um compromisso com a lei. E um sacerdote, ele não pode tocar em algo morto. Então, se ele estava indo para o seu trabalho, se ele tocasse naquele homem, aquele homem tivesse morto, ele perdeu o seu trabalho, a sua semana, ele não podia mais fazer nada, porque ele ficaria impuro cerimonialmente. O sacerdote, aquele que representa a lei, irmãos, ele olha isso aqui e diz: se uma criança subir aqui e tocar a mão suja aqui, não pode, vai sujar o ambiente. Não era simplesmente falta de amor, mas era o seu compromisso com a lei, com a religião. Toda pessoa que tem um compromisso com a lei, com a religião, não se envolve com pecadores. Porque se tem uma coisa que pecador faz é quebrar a lei. Se tem uma coisa que pecador faz é estressar a religião. Gente, assim não se envolve, irmãos. A lei só pode mostrar a sua condição espiritual, mas ela não pode mudar a condição espiritual de ninguém. Mas o texto diz: semelhantemente, um levita descia por aquele mesmo lugar, vendo também passou de largo. O que o levita faz no templo, irmãos? Essa história de que levita é cantor, ela não é bem assim. Sabe quem é o levita? O levita é aquele que opera a câmera. O levita é aquele que mexe com o som. O levita é aquele que toca um instrumento, é o que mexe com coisas, é o que vai servir a ceia. O levita é aquele que faz coisas na casa do Senhor. E sabe qual é o problema de alguns levitas, irmãos? O problema de alguns levitas é que ele simboliza a religião, e a religião ignora pessoas. Para ele, coisas é mais importante que gente. Não estou dizendo que vocês não são levita. Levita é judaico, vocês são servos do Altíssimo, tá? Só dei um exemplo aqui. O levita, ele viu aquele homem caído e ele disse o seguinte: não é meu trabalho, não é meu trabalho. O meu trabalho, eu estou indo lá, eu tenho que mexer nas coisas, eu tenho que ajeitar as cadeiras lá. Meu trabalho não é... Já viu gente olhando assim e falando: evangelismo não é meu trabalho, meu trabalho é outro na igreja. E finalmente vem um certo samaritano que seguia o seu caminho. Quem é o samaritano, irmãos? Às vezes nós olhamos e pensamos: eu sou o samaritano, é eu que vou levantar as pessoas. O samaritano é Jesus, irmãos. Eu falei lá e disse isso, e é verdade.
O samaritano, ele é Jesus, irmãos, ele está contando a nossa história. Ele está dizendo que nós estávamos caídos, que a lei não pôde nos ajudar, que a religião não pôde ajudar, mas Jesus se fez gente, irmãos. E olha que samaritano para judeu era como um cão, não tinha diferença. E o texto diz que Jesus, ele chegando, ele pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. Óleo e vinho é o que Jesus está te deixando hoje na sua vida. Óleo e vinho. Vinho representa o sangue de Jesus, aquilo que remove pecados. E óleo é a unção, é aquilo que traz vida em meio à morte. Crente não é morto, crente não é triste, crente não é nada disso, crente não é derrotado. Porque Jesus removeu o seu pecado e trouxe poder em meio à morte. E a Bíblia diz que ele colocou o seu animal, a pessoa sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria e tratou dele. Onde é a hospedaria? A hospedaria é a igreja, irmãos. É o Senhor quem traz pessoas para cá. Essa ideia, irmãos, de que eu consigo trazer pessoas para cá, eu consigo salvar pessoas, essa é uma ideia errada, irmãos. Quem traz pessoas para a igreja é Jesus. Nós somos no máximo um vaso nesse negócio. Entre os muçulmanos, irmãos, Jesus está salvando muçulmanos, falando diretamente com eles. Pastor Salah é um homem que ele, na madrugada, à noite, alto, ele é de um desses países, né, muçulmanos. E à alta madrugada alguém toca na porta e ele vai atender e alguém diz: Jesus me mandou aqui para o Senhor me batizar. E ele batiza pessoas na banheira da casa dele. E ele diz: olha, vamos fazer um curso bíblico. Jesus não me falou em curso bíblico, Jesus mandou o Senhor me batizar. Sabe, irmãos, eu quero que você preste atenção nos detalhes do texto. No verso 35, diz: no dia seguinte, aquele homem tirou 2 denários. Quantos denários? 2. E os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Ele tirou 2 denários. Mateus, no capítulo 20, verso 2, fala que o denário é o valor do trabalho de um dia. Aquele homem, ele passou pela hospedaria e ele disse: vocês têm 2 dias para trabalhar e cuidar desse homem. 2 dias, no terceiro dia eu voltarei. Jesus voltará no terceiro dia. Por 2 dias a igreja cuidará do que ele nos manda, mas no terceiro dia o próprio Jesus cuidará de você. No terceiro dia não será um pastor humano, no terceiro dia não será o líder da célula, no terceiro dia o próprio Jesus vai cuidar da sua igreja. Nós já estamos no terceiro dia, ele já está voltando. Você tem um amigo caído, Jesus está trazendo esse amigo para nós que somos a hospedaria, que vamos cuidar deles. O terceiro sinal é o sinal de Jonas. Mateus 16, verso 4 fala o seguinte: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Quando você vai ler Jonas no capítulo 1, irmãos, ou Jonas o livro todo, Jonas, preste atenção, é um símbolo de Israel na palavra de Deus. Jonas, ele era para pregar aos ninivitas. Israel era para pregar às nações. Os dois falharam. Tanto Jonas como Israel. Ele então sai de Nínive para Tarsis. A história vocês conhecem, e a gente precisa, de certa forma, ganhar tempo aqui. E a Bíblia diz então que ele entra em um barco. E naquele barco começa a ter um monte de dificuldades. E veio uma tempestade em alto mar. Não é normal tempestade em alto mar, mas veio ali uma tempestade em alto mar.
E o mar, irmãos, sabe o que o mar simboliza? Nações. Sempre que você vê mar na Bíblia, simboliza nações. Então a palavra diz que Jonas foi lançado ao mar, Israel foi lançado às nações, esparramado pelas nações. E sabe o que acontece, irmãos? Aquele povo estava perecendo e Jonas estava preocupado com eles. O texto diz que Jonas estava preocupado com aqueles marinheiros que morreriam? Não. Na verdade, Jonas não estava nem orando para Deus, ele estava. Amados, muitas vezes a igreja fica um pouco assim também, né? Fica meio que nem Jonas. E os marinheiros, então Jonas, chega uma hora ele fala, realmente o BO está comigo, né? E aquele povo tudo adorando Deus estranho, irmãos. Antes de você conhecer Jesus, você adorava Deus estranho, lembra disso? Então, o Jonas disse o seguinte, me lança no mar e a coisa resolve, eu sou o culpado. E aqueles marinheiros, eles tentaram salvar Jonas. É uma vergonha para a igreja quando o mundo tem que defender a igreja. Mas não é esse o assunto agora. E irmãos, acredite, na hora que eles jogaram Jonas na água, o que aconteceu, irmãos? A tempestade acabou. Irmãos, aqueles homens começaram a adorar o Deus verdadeiro, porque Jonas falhou. Nós adoramos o Deus verdadeiro porque Israel falhou. Por causa da desobediência de Israel, hoje todos conhecem o Deus verdadeiro, irmãos. Jesus disse que Jonas era um sinal. Quantos dias Jonas ficou na barriga do peixe? 3 dias. No 3º dia, Jonas foi lançado na areia. Irmãos, presta atenção, Israel foi disperso entre as nações, mas agora Israel foi lançado na areia já de volta. Jesus voltará a tratar com Israel, irmãos. Hoje Israel é um sinal para nós, mas no arrebatamento a igreja será um sinal para Israel. Está vencendo o tempo em que Israel está no ventre do peixe, irmãos. Está vencendo o tempo. A gente precisa se preparar, não ser desobediente como Jonas na missão, porque Jesus está voltando. 4º e último sinal. Hoje ficou um pouquinho mais longo, mas hoje nós vamos aqui até as 10, né? É o último sinal. O tempo dos gentios. Preste atenção, irmãos, esse texto ele é muito revelador. Em João 4, a Bíblia diz que Jesus deixou a Judeia. Nesses 2000 anos, os judeus foram deixados. E o texto diz em João 4, era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Quem são os samaritanos, irmãos? São aqueles que queriam ser judeus e não eram. Somos nós, irmãos. Presta atenção. O texto fala que Jesus estava indo para onde? Para a Galileia. Quem é que morava na Galileia, irmãos? Eram judeus também, só que judeus inferiores, judeus que não rejeitaram Jesus necessariamente. Samaria fica no meio, mas presta atenção, irmãos. O texto diz era necessário mesmo que Jesus passasse por Samaria? Um judeu não passava por Samaria para ir para Galileia. O caminho até era mais curto, irmãos, mas um judeu para ir para Galileia, ele tinha asco, ele tinha nojo do samaritano. Então o que ele fazia? Ele atravessava o Jordão, ia pela Transjordânia do outro lado, lá em cima, ele entrava na Galileia. Ele não passava. O que Jesus fez, o judeu não fazia. Sabe por que era necessário Jesus passar pela Samaria? Porque ele tinha um encontro marcado naquela cidade.
Jesus tinha um encontro marcado conosco. Ele saiu dos judeus, mas ele tinha um encontro marcado conosco, irmãos. A samaritana, ela tinha tido quantos maridos a samaritana já tinha tido? 5, né? Imagina só, uma mulher que tinha 5 maridos, né? Já teve 5 maridos na vida. E ela então, a palavra diz que ela estava lá no poço e Jesus então passa e tem um encontro com aquela mulher ao meio-dia. Com Nicodemo, Jesus teve um encontro que hora? Meia-noite, né? À noite, tarde da noite. Isso também nos ensina que não basta ser santo, mas é preciso parecer santo. Já se fosse o inverso, Jesus se encontrasse com Nicodemos ao meio-dia, com a mulher samaritana à meia-noite no poço, não ia ficar bem, né? É necessário que a gente seja santo e pareça santo também. E então aquela mulher, ela começa um diálogo com Jesus. Presta atenção que diálogo revelador. E ela diz: como tu falas comigo sendo eu samaritana? É como se disséssemos: Deus, como é que o Senhor... Eu não sou judeu. E o Senhor deixou bem claro que a salvação era para os judeus durante tanto tempo, mas eu não sou judeu. Por que o Senhor está falando comigo? E aí Jesus disse para aquela mulher o seguinte: se tu soubesse quem fala contigo... Presta atenção, tem uma revelação muito forte nesse texto. Se tu soubesse quem fala contigo, né, você pediria água e eu te daria, né, uma água que você nunca mais teria sede. E aí aquela mulher diz para Jesus algo muito interessante. Ela diz: eu sei que o Messias virá. Eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus disse para Pedro que era o Messias? Jesus disse para algum judeu que era Messias? Ele não disse para ninguém que era Messias, mas quando ele chega para aquela mulher, ele se revela para aquela mulher. Ele diz: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Amado, Jesus não se revelou como Messias para os judeus. Os judeus têm dificuldade em ver Jesus, porque Jesus não se revelou para ele, mas Jesus se revelou para nós como Messias. São os samaritanos, nós somos os samaritanos da parábola. E a mulher, então, a palavra diz que a mulher foi anunciar na cidade, e aquela cidade se converteu, muitos se converteram. E agora você quer saber de algo impressionante, irmãos? João capítulo 4, verso 20. João 4, 20 diz assim, e já errei aqui. Depois você vai ter que procurar melhor do que eu, porque eu anotei errado. Mas você encontra aí. É um texto que diz que Jesus ficaria ali durante 2 dias. É João capítulo 4, verso 40, não 20, 40. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Quantos dias Jesus ficará conosco? 2 dias, irmãos. Durante 2000 anos, Jesus ficará com a igreja. E no 3º dia, ele irá para a Galileia, ele irá novamente para os judeus. Amados, nós já estamos no 3º dia. Jesus já está indo para os judeus. O tempo da igreja está acabando. Você está entendendo? Se quiser pregar o evangelho, comece a pregar logo, irmãos, porque o nosso tempo já está acabando. O arrebatamento pode ser a qualquer momento, irmãos. A igreja não está esperando o anticristo. Eu não estou esperando o anticristo. Eu não estarei mais aqui quando o anticristo vier. A igreja não está esperando a grande tribulação. A igreja, na verdade, nós estamos esperando um retorno de Jesus. É isso que a igreja está esperando, irmãos. Claro que a palavra diz que alguns sinais nós veríamos, por exemplo, o amor de muitos esfriaria. Tem parte da igreja que está fria, irmãos, trocando a fé por um monte de coisas. Isso de fato aconteceria. Mas nós precisamos ver o ano aceitável do Senhor, irmãos. Jesus, quando chega na sinagoga,
ele abre o livro de Isaías, o rolo, está lá em Lucas capítulo 4, verso 16 a 19. Então ele começa a ler ali a palavra que fala sobre a vinda dele. Essa palavra, na verdade, está revelada no livro de Isaías, no capítulo 61. E ele então diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. E Jesus para aí, presta atenção. Jesus não continua o texto de Isaías. O texto de Isaías não parou, irmãos, onde Jesus parou. Sabe por quê? Porque no texto de Isaías diz: a apregoar o ano da aceitação do Senhor, aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. A vingança não é para a igreja. O juízo não é para a igreja, a ira não é para a igreja, a ira é para quem não for no arrebatamento. Jesus virá, e a palavra diz que Jesus virá como um ladrão. Jesus virá na alva da manhã, no amanhecer. Ninguém vai estar esperando, nem todo olho verá, não. E ele arrebatará a igreja, e nós subiremos para o céu, aleluia, glória a Deus. Encontraremos com ele nas nuvens, mas na segunda vez, ele voltará uma segunda vez, e nós, a igreja, voltaremos junto com ele. Aí todo olho verá, mas vá no primeiro arrebatamento. Porque a partir do momento que a igreja for tirada da terra, aí começa a grande tribulação. Aí a ira de Deus será despejada, aí a marca da besta será colocada. Irmãos, a marca da besta não é para a igreja. A marca da besta não é para a igreja, não precisa ter medo disso. Jesus não leu o dia da vingança, irmãos, porque o dia da vingança não é para a igreja. Hoje se cumpriu essa profecia. Sabe, irmão, Jesus virá como uma estrela da manhã no começo do dia, de uma forma inesperada, e depois ele voltará com toda a igreja, irmãos, e aí vai ter a batalha do Armagedon, e nós vamos vencer junto. A minha pergunta é: você está esperando o retorno de Jesus? Sabe, eu estou lendo o livro do Atmani, e ele diz que nós precisamos ter um espírito que pensa mais no céu do que na terra. Irmãos, ore em espírito e com entendimento. Apocalipse 22, verso 20, que diz: vem, Senhor Jesus. Nós almejamos, Senhor Jesus, venha hoje. Nós estamos esperando. Crente medroso, irmãos, é uma coisa muito ruim. Eu estou finalizando, pode ficar tranquilo, agora eu estou finalizando mesmo. É que hoje realmente a ideia era um pouco mais longo. Mas Ezequiel no capítulo 10, verso 2, irmãos, presta atenção. É o que eu disse: quem crê errado, vive errado, irmãos. Ezequiel 10, 2 diz assim: Jeremias 10, meu Deus, o único problema é que eu anoto tudo errado, né, nas preces, e depois eu vou ler e não acho, mas é aqui. Se não for, eu cito o texto, eu sei o texto certinho. Mas é isso mesmo, é Jeremias 10, 2. Só anotei o livro errado. Tá. Diz assim, presta atenção: assim diz o Senhor: não aprendais o caminho dos gentios, nem vos espanteis com os sinais dos céus. Tem crente que vive atemorizado, qualquer coisa que acontece ele fala: meu Deus. O texto diz: porque com eles os gentios se atemorizam. Você não precisa ter medo daquele que não é povo de Deus, tem medo. Mas pastor, eu sou gentil. Não, você é judeu, você é filho de Abraão. Em Cristo todos nós somos filhos de Abraão. Você não precisa ter medo de sinal no céu. Fica tranquilo, mesmo que for Jesus, você está salvo.
Eu quero finalizar dizendo o seguinte: uma palavra ela não pode ser vista como um conhecimento apenas. E também, por favor, não é para ser dissecada e você dizer assim, eu não concordo ou eu concordo com o pastor. Não se preocupe com isso. Mas o objetivo é, o que eu farei agora? Se Jesus voltar hoje, eu irei. Se Jesus voltar hoje, o meu vizinho irá subir. Se Jesus voltar hoje, os meus parentes irão. Amados, nós fazemos parte de um reino. E eu gosto de dar um exemplo de que muitas pessoas jogam pelo nome que está atrás da camisa. Muitas pessoas estão muito preocupadas com o que faz bem para ela, com o que é melhor para ela. Mas, amado, jogue pelo nome que está na frente da camisa. Você sabe qual é o nome que está atrás na camisa de um esportista, principalmente de futebol? É o nome da pessoa. Então não viva pelos seus interesses, mas viva pelo nome que está na frente da camisa. Ou seja, viva pelo reino de Deus. Nós estamos em um reino, e nós precisamos pensar e agir como Deus pensa e age. Que Deus nos abençoe, e que a gente comece a orar com mais ousadia, que a gente não ore como alguém derrotado, eu sou crente, mas como está ruim, como está difícil, como está complicado, eu acho que o diabo está vencendo aí umas batalhas aí e tal. Amados, todas as coisas concorrem para o bem dos que amam a Deus. Mesmo as lutas, quando elas vierem, elas virão para o teu bem. Descanse no Senhor e viva como se Jesus fosse voltar hoje, porque Ele pode sim voltar hoje, eu creio. Nós já estamos no terceiro dia. Que Deus nos abençoe. Pastor,